Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, vamos falar de um assunto aí bem bacana que sempre rende muita conversa, muita controvérsia também, que no caso é sobre os anos 90 versus os bodybuilders atuais. E basicamente, pessoal, o motivo de eu estar falando sobre esse assunto são basicamente esses vídeos aqui que o PJ Bodybuilder vem fazendo e o Tio Lima vem respondendo. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ele comenta, né, que os bodybuilders de 2026, tá? Ele é bem específico, são superiores, né, aos caras dos anos 90. Então, que os anos 90, ó, foram superados pelo ano de 2026. Atletas opens absurdamente grandes, com qualidade, condição e muito, mas muito volume muscular. Dá pra contar nos dedos de uma mão os atletas daquela época que dariam um confronto hoje. E aí o Tio Lima aqui, né, nesse primeiro vídeo, ele já veio e comentou o seguinte, ó: você não falou isso. Vamos lá, Jean-Pierre Fuchs. Pessoal, assim, é ridículo falar aqui do Jean-Pierre Fuchs porque não tem cabimento nenhum. Não sei se vocês sabem, né, mas ele é um cara que a galera dizia que ele lembrava muito do Dorian Yates. Inclusive, cara, ele tem algumas poses extremamente fortes. A expansão de dorsal de costas dele, por exemplo, é muito boa. Tem inclusive uma foto, cara, que até hoje eu me pergunto se aquele realmente não é o Dorian Yates, tá? Mas é o Jean-Pierre Fuchs, porque ele era muito bom realmente nessa pose. Só que assim, cara, não tem como falar desse cara porque é impossível, tá? Peitoral de lado. Nas outras poses, em sua grande maioria, ele é até abaixo da média, entendeu? Então, assim, aqui foi uma forçação de barra bem grande do Tio Lima, tá certo? Depois ele fala o Kevin Levrone, aí sim, o nível já começa a subir um pouco mais. Kevin Levrone, não um pouco mais, subir muito, né? Vamos usar aqui as melhores palavras, porque assim, o Kevin Levrone, ele foi top do top durante muitos anos, entendeu? Então, assim, obviamente, né, nunca ganhou o Olímpia, apesar de muita gente falar que foi injustiçado, só que o Kevin Levrone, a gente tá falando de um cara que ele poderia ter sido Mr. Olímpia, entendeu? Então, é um nível realmente mais acima que a gente vai explorar um pouco mais, tá certo? Nasser Sombate, aqui já não faz sentido nenhum, até porque ele fala o seguinte, depois de citar esses nomes, tá? Ó, Nasser, Marcus Hull amassariam o Krizo. Cara, o Nasser amassar o Krizo é brincadeira, né? Não tem como, tá? O duplo bíceps de frente do Nasser era muito bom, ele tinha também uma expansão de dorsal de frente muito bacana, porque ele conseguia ativar bem as pernas dele, mas nas outras poses ele seria muito amassado pelo Krizo, até no duplo bíceps de costas, tá certo? Então, assim, é impossível você falar que o Nasser ganharia do Krizo dessa versão atual dele, tá certo? Que ele tá melhorado, tá com glúteo forte, ele daria um exposed muito grande no Nasser, tá certo, na região do glúteo, e até nas costas você iria ver uma diferença na qualidade, principalmente levando em consideração como ele tá posando agora, tá, baseando-se no último show dele, né, no Pittsburgh Pro, que é uma pose melhorada em comparação com o New York. Então, assim, o Nasser, ele é bom, ele tem algumas características boas, mas teria algumas poses que impossibilitariam com certeza dele ganhar do Krizo, tá? Peitoral de lado, tríceps de lado, cara, o frame do Krizo no tríceps de lado tá um absurdo, o duplo bíceps de costas, o mais musculoso, sem dúvidas ele perderia pro Krizo, e no duplo bíceps de frente, que é uma pose que esteticamente o Nasser é melhor do que o Krizo, ele tá tão absurdo nessa pose em relação a tamanho ali de braço e de perna, cara, a largura da perna do Krizo, olha na expansão de dorsal de frente, que eu até comentei com vocês naquela análise que eu fiz aqui, cara, é um absurdo em comparação com os outros caras. Então, com o Nasser Sombate, que lembrando, tá, ele posava com as pernas um pouco mais fechadas, a base geralmente dos atletas dos anos 90 era essa mesmo, né, não usava tantos adutores, ele seria muito exposto pelo Krizo. E lembrando, tá, que eu vou estar falando dos atletas que foram reais, então não vou estar colocando aqui o Nasser hipotético, né, se o Nasser posasse com a perna mais aberta, se ele tivesse um pouco mais condicionado, não, vou estar falando das versões que foram apresentadas pra gente, beleza? E aí ele continua, né, Marcus Hull, esse assunto aqui vai ser legal, tá, falar do Marcus Hull versus o Krizo. Eu já tô rindo, mano, porque falar que o Marcus Hull ganharia do Krizo é complicado, tá? Ele falou ainda que o Tônio seria amassado pelo Sean Ray. Cara, pelo Lee Priest, pelo amor de Deus, cara. Não, essa parte aqui eu não tinha visto, tá? O Sean Ray, com certeza, daria um baita trabalho, tá? O duplo bíceps de frente dele era um absurdo, o peitoral de lado dele não era dos mais volumosos, né? Em relação ao arredondamento, você vê que o Tônio, mesmo que ele não tenha tanto posterior de perna, o volume da parte superior dele e o 3D é muito, muito brutal, tanto é que ao lado do Krizo, ele não fica ofuscado na parte superior. Se ele tivesse uma posterior de perna, ele ganharia até do Krizo nessa pose, mas aí você vai para algumas poses, como por exemplo, o duplo bíceps de costas, cara, a dorsal do Sean Ray era um absurdo, tá? Inclusive, né, muitas pessoas não sabem disso, mas ele até dava um exposed no Dorian Yates nessa pose, tá? Então, ele realmente era muito bom nessa pose, na expansão de dorsal também, mas o Tônio, cara, o que ele apresentou no Pittsburgh Pro agora foi surreal. O volume de glúteo, o condicionamento na parte baixa da pose, com certeza seria muito superior ao do Sean Ray, e a diferença que tem ali nas costas
costas não seria tão expressiva ao ponto de, obviamente, fazer com que essa pose fosse pro chão, porque a largura escapular do Tony Burton ali em relação ao desenvolvimento, né, cara, dos músculos escapulares do redondo maior, da borda superior da dorsal, são superiores ao do Sean Ray. Apesar de que seria uma batalha muito boa, tá? E, assim, realmente seria difícil imaginar como seria a pose aqui de cabeça, principalmente Lee Priest, jamais, tá? Cara, o Lee Priest, ele tem algumas poses fenomenais, tá? Crucifixo, duplo bíceps de frente dele, principalmente no Iron Man de 1996. Só que, cara, você olha o peitoral de lado dele, por exemplo. Cadê o peito? Cadê o ombro? Apesar do Lee Priest ele ser um dos melhores caras dessa época em termos de posterior de perna no peitoral de lado, ele, em relação a essa pose na parte superior, ele era desproporcional. O braço dele ofuscava muito essas duas regiões, tanto o peito quanto o ombro. Isso não acontece com o Tony Burton. E muito menos, obviamente, com o Criso, né? Sem falar que o Criso ele tem uma qualidade de fluidez ainda superior. O duplo bíceps de costas, cara, tem uma discrepância absurda. A expansão de dorsal de costas, olha a parte inferior. Você pode pegar todas as versões aí do Lee Priest, cara. Eu acho, tipo assim, comparando com o Tony Burton aí desse último campeonato, o Lee Priest parecia que tava em off, entendeu? Até as costas mesmo, né, cara? A dorsal do Tony Burton nessa pose, ela fica absurdamente densa. Impossível o Lee Priest ganhar dessa versão aí do Tony, tá? Ele superou definitivamente o Lee Priest como um bodybuilder real ali do palco, não o hipotético, porque se a gente colocar o Lee Priest, por exemplo, hoje em dia, né, tentando buscar o que a arbitragem quer, aí sim poderia ser outro cenário, né? Falando de genética, obviamente o Lee Priest, ele tem ali, mais, digamos assim, potencial, pelo menos ao meu ver, tá? Falando hipoteticamente, o Lee Priest realmente ele poderia ser melhor se fosse explorado nos 100% em termos de potencial dele, mas daquilo que vimos no palco, não faz sentido. Aí ele colocou aqui, ó, Chris Cormier, cara, ele não chegava nem condicionado pra bater o Tony. O volume dele era muito semelhante ao do Tony, apesar de que eu tô entrando aqui num tópico já muito difícil de falar, porque volume é algo que, por foto, cara, é muito difícil de comparar em relação ao Open, sabe? É só a gente lembrar do exemplo do Urs. Você olhava o Urs nas atualizações dele antes de estrear na Open, você falava, pô, esse cara nunca vai bater de frente com o Quinton Warrior, por exemplo, que era o cara que ele tava cotado ali pra bater no 1 versus 1. E quando foi no palco, vocês viram, né, mano, o tamanho do Urs. Então, assim, volume é difícil de comentar, mas de não, tá? O Chris Cormier não venceria o Tony Burton falando dessa última versão. Ele conseguiria sim vencer várias poses, por exemplo, a expansão de dorsal de frente. O Tony Burton, apesar de ser muito largo, né, cara, na dorsal, tem um frame, uma silhueta muito bonita, o peitoral dele seria exposto com certeza pelo do Chris Cormier, até porque a fluidez dele era muito bonita em relação aos muscle bellies da parte superior. Ele tinha muito detalhe na perna, então sim, ele conseguiria vencer. No duplo bíceps de frente, talvez poderia vencer, mas quando fosse nas outras poses, ele perderia sem sombra de dúvidas. Vincent Taylor, pelo amor de Deus, Charlie Claremont, é só algumas versões do Charles, entendeu? Ele não era um cara nem acima da média pros padrões do anos 90. É claro que ele era muito bom, tá certo? Tem algumas versões dele que realmente são incríveis, mas, cara, ele não tinha um físico completo pra bater de frente com o Tony nem com o Criso. Continuando aqui, tá o comentário do Itinho, ó, o Dauda pode ser grande como for, mas estaria em off ao lado do Flex Wheeler, é sério isso aqui? Não, pô, isso aqui é piada, né? Duplo bíceps de frente. Pô, o Flex, sim, ele tinha muito detalhe na perna. O Samson também tem, tá? Olha a expansão de dorsal de frente do Samson, por exemplo, no Arnold Classic Raw de 2023. Era uma das versões ali maiores dele em termos de volume, porém menos condicionadas. Olha a perna dele, o nível de detalhe que tem ali nos adutores, a separação também no quadríceps. Quando fosse pro duplo bíceps de costas, eu sei, tá, que a dorsal do Flex Wheeler é superior em termos de qualidade. Você vê fibras, fechos ali bem nítidos. Mas, cara, olha o glúteo e olha o posterior do Flex. Você pode até falar, pô, Carlos, mas é questão de pose. Sim, eu até trouxe isso aqui no canal, mas é aquilo que ele nos apresentava. Quando você olhava a pose montada do Flex Wheeler no duplo bíceps de costas, ele não tinha detalhe nenhum, nem no glúteo, nem no posterior de perna até tinha, tá? Mas no glúteo era totalmente fofo. E o posterior de perna do Samson Dauda é marcado, então ele não seria exposto pelo Flex Wheeler de jeito nenhum. Você pega o Samson Dauda de 2024, meu irmão, o Flex Wheeler, ele não chegaria perto daquele Samson Dauda, falando, né, no físico dele tá em todas as poses. É claro que o Flex conseguiria talvez ganhar ali o duplo bíceps de frente, por exemplo. Aí você fala, pô, Carlos, talvez, aí você não tá exagerando, não. Não tô, cara, porque o duplo bíceps de frente do Flex, por mais bonito que seja, ele era muito desproporcional, entendeu? O bíceps dele era muito grande, o tríceps também, ele não tinha tanta largura na dorsal, apesar de que o flow dele de dorsal e linha de cintura era absurdo, mas ele não tinha tanto volume de dorsal assim pra bater de frente com o Samson Dauda, por exemplo, que tem um frame X praticamente perfeito pro volume que ele tem, né? O cara é um absurdo em relação a isso. E se tivesse uma diferença, por exemplo, a favor
favor do Flex Wheeler, essa diferença não compensaria a desvantagem que ele entraria nas outras poses. Aí continuando aqui, né, falando que o Samson estaria em off, ele fala do Dorian Yates. Sim, é fato, tá? O Dorian Yates conseguiria sim expor muito o Samson Dauda, mas teria uma diferença muito grande de volume de perna, tá? Porque lembrem-se, o Dorian Yates de frente, ele não tinha aquele flow em relação ao tensor da face lata com o vasto lateral, então ele não tinha aquele arredondamento, aquele abaloamento de perna. Ele com certeza seria exposto pelo Samson Dauda nesse quesito, e mesmo que ele conseguisse dar ali um amasso no Samson, tá? Em relação a glúteo, a posterior de perna, nas outras poses a batalha seria muito próxima. Não tô falando que o Samson ganharia do Dorian, tá? Até porque a gente tá falando de um cara totalmente fora da curva, que é o Dorian Yates, então não vou nem ousar falar isso aqui, só que não seria o Samson Dauda, ele não seria humilhado, sim, ele ficaria com condicionamento devendo muito pro Dorian, entendeu? Mas não seria um amasso não. E aí, né, ele termina dizendo não tem nem comparação, infelizmente, sendo que tem sim, tá? Deu uma pausa aqui, rapaziada, pra ligar a luz aqui da lateral, tá certo? Pra ficar a imagem melhor, porque a gente vai continuar que tem mais. Aí depois que o PJ postou isso aqui, ele postou também esse aqui do Chris Buster, que eu não vou entrar muito nesse aqui porque já é um pouco mais complicado, tá? Que ele vai envolver os anos 70, os anos 80 e até o Lee Haney, mas ele postou esse aqui, ó, falando do Derek Lunsford. E aí, não sei se o Itinho comentou nesse, cara, acho que não foi nesse aqui, foi nesse outro, tá? Que ele colocou o Harry Chopin contra o Lee Priest, e ele botou o seguinte, ó, escolhendo as piores fotos com as melhores fica fácil, né? Isso aqui é um dos problemas que eu falei pra vocês que há nesse tipo de discussão, né? De você, de você colocar os anos 90 contra a galera atual, sabe? Tem qualidade de imagem, tem palco, por exemplo. Quando o pessoal vai falar dos old school, geralmente falam de que campeonato? 99 Grand Prix, entendeu? Que é aquele lá do British, né? Porque a iluminação tava perfeita, a imagem tava muito boa, tava valorizando muito os atletas, então assim, todos os caras ali pareciam que estavam no seu prime, entendeu? O fundo preto, cara, tava tudo muito bom, tava tudo favorável, e você não tem muito disso hoje em dia, entendeu? O máximo que você tem é no Detroit Pro, lá com o Fadi Abiad, entendeu? É claro que existem alguns shows hoje que trazem iluminações boas e que lembram a old school, né? Por exemplo, o New York Pro, que é um antigo Night of Champions, pra quem não sabe, tá? Que inclusive é outro show que anteriormente tinha uma iluminação assim absurda, e as melhores imagens você encontra desses campeonatos, como por exemplo, uma versão do Dorian Yates, se eu não me engano, de 1991, que ele foi campeão, que cara, essas fotos dele, tanto de frente como de costas, são assim, surreais, tá? A qualidade do físico dele tá um absurdo. Não falando que o Dorian Yates não se ficava daquele jeito, mas por exemplo, você compara ele no Night of Champions de 1991, fazendo uma pose de costas, contra ele na competição ali do Mr. Olympia. É um físico diferente, entendeu? Por quê? Porque a qualidade de imagem obviamente dá uma valorizada no atleta. E aí, pessoal, acaba que fica meio que nessa narrativa, né? O cara que defende a atualidade vai escolher ali a melhor foto contra a pior do cara dos anos 90, ou dos anos 90 vai escolher a pior dos caras da atuais para comparar com as melhores que ele vai defender lá, né? Da parte saudosista e tal. Só que é o seguinte, ele fez mais esses dois vídeos aqui, ó. Esse, tá? Que engloba um pouco desse aqui também, né? Que tem o Flexatron, tá? Que é o Sean Roden. Dois Flex, né? Flexatron e Flex Wheeler. E esse aqui, ó, do Marcus Hu contra o Chris. Vamos falar de tudo agora. E aqui, pessoal, quero usar esse vídeo aqui do Itinho, tá certo? Que ele vai responder esse vídeo aí do PJ Bodybuilder, tá certo? Vamos ver aqui, aí eu vou responder junto com vocês, tá? Obviamente quero a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Se vocês concordam ou discordam da minha visão. Vamos lá. Eram inferiores à década de hoje. E aí ele postou uma foto do Derek Lunsford, o melhor duplo bíceps de costas da atualidade. Eu não sei se o Itinho ele acha que o duplo bíceps de costas do Derek é o melhor da atualidade, né? Eu não sei se ele pensa que pode ser, por exemplo, do Nick, mas, né, vamos lá, tá? Contra Kevin Levrone, o pior duplo bíceps de costas da década de 90. Isso aqui, pessoal, é uma mentira, tá certo? É um exagero, não dá pra normalizar isso aqui. Eu sei que isso aqui é algo muito difundido, né? Muita gente fala, o Kevin Levrone tinha o pior duplo bíceps de costas lá dos anos 90. Não sei, tá, se também é a opinião do Itinho ou se ele tá comentando algo que o PJ falou, mas eu não vi o PJ falando que o duplo bíceps de costas do Kevin Levrone era o pior, então acredito que deve ser sim a opinião do Itinho. Mas por que isso é uma mentira? Porque o duplo bíceps de costas do Kevin Levrone, ele era mediano, mas quando ele posava bem, conseguia ser bom. Tanto é que eu convido vocês a verem o duplo bíceps de costas do Narciel Sombate. E aí, o duplo bíceps de costas dele era melhor do que o do Kevin Levrone? Olha algumas versões do duplo bíceps de costas aí do Kevin Levrone. Entendeu? Então, assim, ele tinha uma dificuldade muito grande para posar. Eu me lembro muito bem que tem um evento, cara, que o Kevin Levrone, ele encaixa a dorsal dele de uma maneira quase que perfeita, se eu não me engano, é no Mr. Olympia de 2020, de 2002, se eu não me engano, tá certo? Eu vou botar aí pra vocês, as costas dele ficam bem bonita, não fica tão detalhada ali nos músculos escapulares, mas é questão de pose, tá certo? Só que a realidade na média,
tipo assim, na maioria dos casos, a pose do Kevin Levrone era ok, não era a pior, tá? A pior, sem sombra de dúvidas, era a do Nasser, né? Falando dos caras ali do topo, tá certo? Então isso aqui é uma mentira, tanto é, né, que eu tô querendo falar que isso aqui é uma mentira porque a gente vê muito isso com o Dorian Yates, por exemplo, né? O Dorian Yates tinha as melhores dorsais dos anos 90, né? E na verdade não, né? A dorsal do, como eu mostrei pra vocês, do Sean Ray era até superior à do Dorian. Sim, você poderia se impressionar mais com as costas no geral do Dorian Yates, beleza, tá? Realmente era um pouco mais larga, o trapézio era muito mais denso, principalmente nas fibras inferiores ali do trapézio, mas a dorsal, pô, do Sean Ray era muito superior à do Dorian Yates, até porque, geneticamente falando, ele tinha essa vantagem de ter as origens musculares ali, né, da parte do... Cara, eu não vou conseguir explicar pra vocês aqui porque vai ficar muito complexo, né? Eu vou ter que colocar algumas imagens aí dando exemplo, mas você vê, tá? Geneticamente falando, o Sean Ray era superior sim ao Dorian Yates, tá certo? Continuando aqui. Ele até falou, ó, tirando o Ronnie Coleman, dificilmente ganhariam dele nessa pose. De fato, tá? Tirando o Ronnie Coleman, que era um absurdo, o cara, assim, ele era totalmente fora da curva mesmo. Isso aí, pessoal, acontece em todos os esportes, tá? É só você ver no boxe, geralmente tem um cara que fala, se o George Foreman ou se o Mike Tyson competisse hoje, ele amassaria o Usyk, o Tyson Fury, não tem isso. É a mesma coisa que, por exemplo, o Usain Bolt, cara. O Usain Bolt, ele vai ser falado durante, sei lá, talvez até pra sempre, né? Não vai ter outro cara que vai superar ele. Então sempre tem um cara, independente, tá? Da época ali, em um esporte, em determinado esporte, que vai ser muito fora da curva e vai ser difícil de superar ele. O Ronnie Coleman, cara, era tão absurdo que em 1999 eu me lembro muito bem que tem um frame dele fazendo um abdominais e coxas. Cara, aquela pose dele que, lembrando, tá? Ele tá mostrando uma característica muito fraca dele, que é a parede abdominal. Eu não sei se seria uma pose vencida por muitos caras da atualidade. Até, por exemplo, o Andrew Jack, que tem um abdominais e coxas muito bom. Esse era o nível do Ronnie Coleman. Você pegava a pior pose dele, né? Em tese, em teoria. E também, de verdade, era a pior pose dele. E coloca contra a melhor pose, por exemplo, de um dos melhores da atualidade, que é o Andrew Jack, e eu não sei nem se ele conseguiria chegar perto ali do Ronnie Coleman, de tão absurdo que ele era em termos de estrutura. Então, mesmo que ele não tivesse alguns formatos musculares, digamos assim, que favorecessem certas poses, a estrutura, o frame dele era tão absurdo que ele conseguia ficar bom em quase todas as poses, quando ele acertava minimamente bem, entendeu? Então, o Ronnie Coleman realmente era fora da curva e incomparável. Jota, vamos dar uma olhada aqui, eu vou pegar aqui pra você, ó. Realmente, o Kevin Levrone tem o pior duplo bíceps de costas dos anos 90, mas... Jamais, tá? Já falei pra vocês, não era um duplo bíceps de costas bom. Se ele tivesse o pior duplo bíceps de costas dos anos 90, ele não teria ganhado tanto show como ele ganhou, tá certo? Ele tinha formato de dorsal, ele tinha um glúteo ali fibrado, ele conseguia também marcar um pouco o posterior de perna. É uma pena que a pose era muito assimétrica e aí ele não conseguia deixar um full display, né? Mostrar por completo como essa pose dele poderia ser boa, né? É uma pena, tá certo? Mas em 98, cara, se não me engano... 99, tá? Eu acho que é 99. Tem um momento que ele tá fazendo uma rotina de pose que é uma das minhas preferidas de todos os tempos, que ele faz quase que um duplo bíceps de costas e você vê o potencial, cara, que esse grupamento muscular dele tinha, entendeu? Pena que a pose era péssima, né, cara? Kevin Levrone vacilava muito no duplo bíceps de costas, tá? Mas continuando aqui. Mas, cara, eu acho que ainda dava pra tirar uma gordurinha aqui, tá? E bastante retenção, principalmente quando a gente olha... Rapaz, eu não acho isso não, tá? O posterior de coxa... Posterior de coxa aqui do Kevin Levrone tá assim melhor ativado, mas você vê que tem detalhes aqui também no Derek Lunsford e o glúteo dele, né, tá muito mais fatiado do que o do Kevin, tá? Sem falar, pessoal, que o Derek Lunsford, eu não sei se é somente questão de funnels, mas, por exemplo, você pega ele em 2024, cara, o duplo bíceps de costas dele tava um absurdo, tá? Tem, inclusive, uma filmagem que é de um cara na plateia, assim, e, cara, olha isso aqui, é surreal, tá? Compara com o Kevin Levrone, por exemplo, não tem discussão, pessoal. Você pode achar o Kevin Levrone melhor bodybuilder, eu prefiro muito mais o Kevin Levrone do que o Derek Lunsford, tá certo? O Derek Lunsford é o campeão menos impressionante, sei lá, cara, de quantos anos, mas, cara, é inegável que no duplo bíceps de costas ele amassaria o Kevin Levrone. Os detalhes no corte aqui, ó, do infraespinhal, Isso aqui no infraespinhal é questão de anatomia, tá? O Derek Lunsford, ele não tem esse infraespinhal naquele formato triangular, né? Que é o normal de você ver e é o que marca mais, tá certo, pessoal? Tanto é que se você for olhar o Nick Walker, ele geralmente tem mais detalhe nos músculos escapulares porque ele tem um desenho mais bonito ali de infraespinhal, tá? Maior, eu acho que tá meio fofinho aí. Mas... Fofo aqui não tá, né, mano? Só não tá... assim, com aquele aspecto colado na pele como ele tava em 2024, ou pode ser somente a foto, tá? Mas vamos continuar. Não é só de duplo bíceps de costas que vive o bodybuilding, então...
Fato, rapaziada, é que nesse mais musculoso não tem nem comparação, e até porque, né, uma das piores poses aí é do Derek Lunsford, então comparar essa pose aqui é complicado, né, o Kevin Levrone, cara, mesmo que ele fosse menor do que o Derek Lunsford, ele ganharia somente por formato muscular. Olha o arredondamento da perna, o abalonamento. Será que tá game, cara? Será que esse ombro é igual a esse peitoral é igual a esse? No peitoral não tem tanta diferença não, tá, pessoal? Os dois aqui não tá mostrando tantas fibras, pelo menos nessa foto. Isso é o que eu falo pra vocês, né, de escolher bem a foto. Se você for pegar outra foto do Kevin Levrone fazendo o mais musculoso na versão crab, aí o peitoral dele tá bem melhor do que o do Derek Lunsford, mas aqui não tem tanta diferença, né? Nem tanto assim no ombro também. A diferença principal é no arredondamento, no abalonamento do tríceps e também na fluidez que isso aqui causa com o antebraço, né? Obviamente o Kevin Levrone superior. Fatiada quanto essa daqui? Aqui não tem diferença muito de fatiamento não, né, cara? É obviamente que o formato muscular da perna do Kevin Levrone é muito mais bonito, mas em termos de profundidade de corte não tem uma diferença tão grande, apesar de que aquilo, né, cara, depende da foto. Quanto essa daqui? Pega, por exemplo, a versão do Derek Lunsford no Arnold Classic Ohio que ele ganhou sobre o Samson Dauda. A perna dele tá mais fatiada do que essa foto aqui do Kevin Levrone. Ela é tão fatiada quanto essa daqui. A expansão de dorsal. O Kevin Levrone, ele tem serrátil, cara. Ele tá... Aqui você vê, né, cara, tem diferença de qualidade de condicionamento? Quase nenhuma, né? Só que a fluidez do Kevin Levrone é muito superior, mesmo que proporcionalmente falando ele não seja tão bom quanto o Derek. Você vê que a largura do Derek na parte superior tá compatível com a perna. O Kevin Levrone claramente está sendo ofuscado por si mesmo, né, em relação a tronco para perna, né? O tronco dele tá muito imponente por conta, obviamente, do volume do braço, né, especificamente do tríceps. Então a perna dele acaba que não fica tão boa assim, sem falar que também tem o lance da pose, né? Para usar com a perna um pouco mais fechada, sem usar tantos adutores, eu prefiro muito mais essa expansão de dorsal de frente do que a do Derek Lunsford, é fato. Tá seco, a perna dele tem aquelas veias, sabe? Aquelas veias fininhas, bem aparentes. Ele não precisava se escanchelar todo, feito um siri, para mostrar, né, que a perna dele tem recorte. Ele simplesmente posava com as pernas juntas e ainda assim tinha um físico bacana. Vamos continuar brincando? Porque ele postou aqui, ó, o Lee Priest pega mais uma vez uma pose ruim, um cara que não figurava no top 6 do Mr. Olympia. Cara, a pose do duplo bíceps de frente do Lee Priest não é ruim, tá? É muito boa. A do Harry Chopin também, né? São poses absurdas. E o Lee Priest realmente, né? Dá pra dizer que ele era um cara ali de segunda prateleira, sabe? Era um cara que tinha um potencial pra ser primeiro, obviamente, né? A genética dele era absurda, mas... né, tá comparando, obviamente, é um cara, né, que não figurava ali no top 3, né? Contra o Harry Chopin, que é um cara totalmente fora da curva. Falando, obviamente, dos tempos atuais. Foi pra um campeão, tá? E eu concordo, tá? O Harry Chopin, inclusive, eu falei no seu post que o Harry era o único que confrontaria na década de 90, mas ele pegou aqui... Confrontaria e poderia ganhar, dependendo ali do ano, né? Tipo assim, por exemplo, 1994. Quem não lembra que o Sean Ray, pô, deu um calor grande ali no Dorian Yates. Se o Harry Chopin tivesse lá, obviamente ele ganharia, entendeu? Aquela versão do Dorian Yates, cara, não convenceu ninguém, né? O Sean Ray muito menor... cara, assim, passou a impressão pro público de que ele era o melhor bodybuilder, apesar de ser o menor, né? Mas, obviamente, sabemos que o volume importa e o Dorian Yates levou. 1997 também, obviamente, ganharia, né? Então, ele não seria somente um cara pra confrontar, seria um cara pra ganhar alguns anos. Aqui, ó, os caras do top 6, 7, 8 do Olímpia e botou um campeão atual. E ainda pegou uma foto ruim do Lee, e é como eu falei. Realmente, né? Foi uma comparação um pouco injusta, digamos assim. O Lee realmente não venceria o Harry Chopin. Mas se a gente botar um cara que nem chegou a ganhar um título de Mr. Olympia, cara, eu acho que essa perna aqui tá melhor que essa. Aí é o que eu falo pra vocês, ó. O Itinho Lima, ele comentou lá, né? Pô, tá usando foto ruim, foto boa, né? Comparando com foto ruim. Cara, é o mesmo caso aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, não dá pra falar de qualidade de pele com Harry Chopin, né? Independente da época que for. O cara é um absurdo em relação a isso. Olhem no Vancouver Pro de 2019, tá? Que ele foi primeiro lá na Open, né? Ganhou. Cara, a qualidade de pele dele tava surreal, meu irmão. Tava bizarra, né? E você vê também a importância da iluminação, do palco, do fundo preto, daquele fundo mais escuro. Aquela versão do Harry Chopin, irmão, se você falar que o Flex Wheeler amassaria aquele Harry Chopin, você tá de brincadeira, né? Sim, é outra parada, tá? Quando fosse na pose de costas, o Harry Chopin daria um amasso no Flex Wheeler, apesar de que, obviamente, a fluidez da altura, né? O frame bonito, a silhueta do Flex Wheeler chamaria muita atenção, tá certo? Mas, pô, outra coisa, a perna do Harry Chopin. Isso aqui não é a perna do Harry Chopin. Olha a perna do Harry Chopin, por exemplo, no Arnold Classic Ohio de 2024, que ele foi campeão sobre o Samson Dauda. Cara, na verdade, olha o duplo bíceps de frente dele naquele evento. O vácuo, a proporção dele é absurda. Inclusive, o V-taper dele superior o do Flex Wheeler em termos de proporção. É claro, tá, pessoal, que falando de fluidez, o Flex é um absurdo. Olha o jeito que a dorsal dele flui pra linha de cintura. Isso aqui é surreal, tá certo? O braço dele, mesmo que não
tenha tanto detalhe, é muito bonito, combina, né, cara, com os gomos abdominais, então tem um flow muito bom na pose no geral, o posicionamento da perna valoriza o flow, apesar de tirar o volume, mas assim, falar de perna aqui não faz sentido, tá? É somente uma foto que desvalorizou muito o Harichupa, porque sabemos que ele não é assim. Inclusive, faço um desafio aqui pra você, falando somente de proporção, tá? Falando de volume, de condicionamento. Harichupa, aqui nessa versão de 2024, contra Flex Wheeler. Quantas versões do Flex Wheeler conseguiria ganhar desse Harichupa nessa pose? Muito provavelmente, o que é que você vai escolher? Aquela lá do Grand Prix de 99. É porque é aquela que está mais impressionante, com a luz mais perfeita possível. Imagina esse Harichupa de 2024 naquela luz. Seria uma parada de outro mundo, entendeu? Continuando. Eu acho que aqui nós vemos um Serratio muito bem... Cara, aqui não tem retenção de líquido. Falar de Serratio com Harichupa, pô, pessoal, pelo amor de Deus, né? Sabemos, obviamente, que a imagem, cara, se você vê uma foto do Harichupa que ele não tá com Serratio marcado, tenha certeza, é imagem ou é o Arnold Classic Ohio, agora que ele acabou perdendo, tá certo? Só tem essas duas explicações, porque, pô, pelo amor de Deus, com a imagem boa, o Harichupa é talhado no talo e não dá pra querer desmerecer ele em termos de condicionamento, ainda mais comparando com o Flex Wheeler, tá? Por que será? Será que se o rádio fosse puxar esse nível de pele aqui, será que chegaria no... Ele já puxou muito mais do que o Flex Wheeler conseguiu, tá? Aquela versão, por exemplo, de 93 dele estava muito bem condicionada, mas, cara, até o duplo bíceps de costas dele estava muito bom, só que a diferença de volume, de tamanho, pessoal, aquele Flex Wheeler de 93 era muito pequeno, tá? Proporcionalmente incrível, né? Talvez aí um dos shapes mais bonitos que já pisaram em um palco, tá certo? Mas sabemos que o volume manda assim na Open, tá? Então... né, você comparar a qualidade de pele do Harichupa com o tamanho que ele tem com o Flex Wheeler de 93 é meio injusto com o Hari, tá? Porque ele tá muito mais volumoso, então obviamente é muito mais difícil de conseguir uma qualidade de pele super fina tendo tanto volume, né? No nível, né? Será que ele teria esse volume aqui? E de costas? Com certeza. Aqui, ó. Pessoal, pelo amor de Deus, né? De costas, comparar o Harichupa com o Flex não faz nem sentido, tá? O Flex seria amassado. A dorsal do Flex é muito bonita, tá certo? O jeito que ela é 3D, que flui também aqui com os músculos escapulares, com o trapézio, mesmo que ele não tenha largura, você não consegue nem ver defeito nessa pose na parte superior. Só que tem aquilo, né? Luz, qualidade de iluminação ali, tá na parte superior, que cria essas sombras aqui bem bonita, mas olha pra parte inferior, tem uma diferença gigante nessa foto que tá desvalorizando muito o Harichupa. Pega ele lá no Vancouver Pro de 2019. Na verdade, pessoal, falando do Vancouver Pro de 2019, tem outra versão que eu gosto muito do Harichupa, que é a do Portugal Pro, se eu não me engano, de 2018, ou talvez seja de 2019. Olha o duplo bíceps de frente dele naquele dia, surreal, o abdominais e coxas dele, cara, bizarro. Se a gente fosse brincar de cor, cadê o dorsal do Hari? Cadê o dorsal do Hari? Tem que usar lupa pra... Não, só tem que pegar uma foto boa, né, pessoal? Olha essa foto aí, por exemplo, essa imagem, na verdade, né? Você vai ver o dorsal do Harichupa bem denso, bem marcado, né? Assim, não dá pra querer comparar, tá, o duplo bíceps de costas do Flex Wheeler contra o do Harichupa, porque mesmo que a pose do Flex na parte superior seja bem mais bonita, bem mais fluida, um 3D muito mais agradável de se ver, no que se fala na pose como todo, né? Ele jamais ganharia do Flex Wheeler, do Harichupa, na verdade, nessa pose, tá? O Flex Wheeler não ganharia do Harichupa por conta do condicionamento da parte superior e parte inferior. É uma pose por completo, pessoal, não é só uma região. Pra ver o dorsal do Hari e a melhor pose do Harichupa. Pra vocês verem, né, pessoal? Sejam sinceros, tá? Até você aí que é muito fã do Flex. Tem lógica, essa foto aqui do Harichupa, isso aqui realmente representa o que ele é. Cadê aquelas fibras super fundas aqui no peito, a perna bem marcada? Essa imagem aqui, se eu não me engano, tá, é do Mr. Olympia de 2023. A qualidade, cara, de iluminação não tava boa, não tava valorizando nada os cortes aprofundados ali dos atletas. Mas, cara, quando você vê o Harichupa fazendo esse mais musculoso numa imagem boa, com a luz minimamente boa, cara, ele fica absurdamente bom. O Flex Wheeler nessa pose, não me entenda mal, tá? Surreal, é uma das melhores poses dele. E sem falar, né, cara, que essa iluminação, olha o brilho no shape do Flex, né? Parede abdominal muito bem engajada, bem comparável, né, com a do Harichupa. Peitoral bem cheio, apesar de não ser tão largo, tem muitas fibras e uma proporção muito boa com o ombro. Apesar de que o braço, né, ele já fica um pouco mais desproporcional, mas... independente disso, sabe, adiciona ainda mais beleza pra pose, ao meu ver. Só que, pessoal, sendo justo, né, comparando com a imagem boa do Harichupa, sabemos que seria uma pose que é aquilo, né, ficaria muito na opinião pessoal de cada um, sabe, ou você preferiria o volume em relação à frame do Harichupa, porque ele é bem mais largo,
pelo fato dele ser mais compacto, tá? Então ele teria mais largura de ombro a ombro, e o Flex, por ser um cara alto, estreito de ombro a ombro, ficaria um pouco mais arredondado. E como os dois têm muita qualidade nessa pose, seria realmente isso, entendeu? Você olharia e ficar, pô, qual será que eu prefiro? Então, obviamente, né, pessoal, isso aqui é questão de imagem, tá? O Harry Chupa não é desse jeito de maneira nenhuma. Mais musculoso, cara. Não dá, cara. Não dá, tá? Mesmo o Flex Wheeler, que não era campeão, confrontando com o atual campeão, não daria. É o que eu sempre falo. Os campeões de hoje não confrontariam no top 3, top 4 e olhe lá no top 5 e 6 da década de 90. Mas... assim, se for falar do Derek Lansford, beleza, eu até consigo enxergar isso, porque realmente ele não tem um físico impressionante, mas você pega o Samson Dauda quando ele ganhou em 2024, o Harry Chupa, pô, pessoal, pelo amor de Deus, né, claro que confrontaria dentro do top 5, até porque a gente tá falando aqui dos três caras que dominavam, né, Kevin Levrone, Flex Wheeler e Ronnie Coleman. Quando você tira esses caras da jogada falando dos anos 90, e obviamente tá, pessoal, Dorian Yates também, você vê uma line-up ali de caras que são bons, mas que não são tão lapidados, tão completos quanto os campeões atuais, né? Tipo o Samson e o Harry que eu falei pra vocês agora. E os caras que são completos, né, pessoal, definitivamente sofreriam com a questão do volume, né? Tipo o Sean Ray, por exemplo. Então, mesmo que os caras pudessem ter físicos mais agradáveis, né, por serem também caras mais altos, né, que valorizavam um pouco mais a estética, quando você vê, cara, em todas essas poses é diferente. Mas vamos continuar, porque ele teve a pachorra de mostrar aqui, ó, o Shawn Rhoden e o Flex Wheeler, só que ele pegou o Flex Wheeler de 1993 contra o Shawn Rhoden por volta de 2016, que se não me engano esse fundo de palco é 2016. Mas aí vamos mostrar Shawn versus Flex. Cara, Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? O Itinho aqui também, ele foi nas piores poses, mano, olha essa... nas piores poses não, né? Nas piores fotos. Olha essa foto aqui do Flexatron, cara. Olha isso aqui, mano. Esse duplo bíceps de frente aqui não representa tá nem com as pernas bem ativadas, entendeu? Tem fotos, obviamente, melhores dele fazendo o duplo bíceps de frente, porém, aqui sim, tá, pessoal? Eu vejo o Flex Wheeler com certeza superior ao Flexatron no duplo bíceps de frente, tá? A pose dos dois aqui não são tão completas, né? Em termos de, por exemplo, largura de dorsal, volume de peito, entendeu? O braço do Flex, apesar de não ser tão, digamos assim... marcado quando comparando com os outros atletas, com o Flexatron não tem tanta diferença assim, então o volume dele obviamente acaba se sobressaindo, as pernas, a fluidez dos dois são bem semelhantes, mas pelo que eu me lembre bem, tá certo, o jeito que a perna se encaixa com a parede abdominal dele aqui é melhor, porque os gomos são mais juntos, né, você não vê essa leve diástase abdominal aqui, e até mesmo um abdômen um pouco mais protuso que o Flexatron tem, então sim, no duplo bíceps de frente, tá, apesar da foto estar desvalorizando, né, seria um pouco mais próximo, sim, o Flex Wheeler é superior ao Flexatron, tá certo? Eu acho que essa perna aqui não dá, tá? Complicando, mano, isso aqui não rola, né, Tinho? Como é que é assim, mano? Como é que a perna do Flexatron não é comparável com a do Flex Wheeler? Sabemos que quando ele ativa bem, né, no duplo bíceps de frente, na expansão de dorsal de frente, pô, obviamente é muito comparável. Eu acho que esses oblíquos aqui, ó, esse nível de densidade, esse tamanho de braço... No oblíquo não faz sentido, né, cara? O oblíquo dos dois aqui tá muito igual, tá no tamanho do braço, sim. Porque no vídeo do PJ, ele fala que o Flex Wheeler tinha óleo. Realmente, aqui vamos dizer que é um Flex Wheeler sem óleo, sem nada, porque não tinha braço. E olha que eu gosto do Shawn Rhoden. Mas se a gente fosse fazer o mesmo game de costas, cara... Aí não, rapaziada, aqui já é demais, tá? Esse duplo bíceps de costas aqui do Flex Wheeler, ele tá muito desvalorizado nessa imagem, né? Sem falar que o Itinho, ele tá usando essa foto aqui, que é a dorsal do Flex. Ela tá, assim, perfeita em termos de ativação, né, cara? E é uma imagem que tá valorizando demais ele desvalorizando o Flex. Olha, por exemplo, ele naquele confronto com o Phil Heath. Cara, não dá pra você falar que aquela pose do Flexatron, ela perderia pra do Flex Wheeler. Pelo amor de Deus, é impossível, tá? Olha o glúteo do Flexatron, o posterior de perna, até na parte superior, cara. Não teria uma diferença tão grande assim, pelo amor de Deus. E a diferença que teria na parte inferior seria, assim, cavalar e, obviamente, né, daria uma vantagem muito grande pro Flexatron, que lembrando, tá, pessoal, é o Shawn Rhoden. Eu gosto de chamar de Flexatron porque Shawn Rhoden eu sempre me confundo, né, cara? Tem muito Shawn, tá? Shawn Clarida, Shawn Ray, aí eu fico muito confuso. Então o Flexatron, ele tá muito desvalorizado nessa pose, pelo amor de Deus. E mesmo assim, você vê que, cara, ele poderia perder sim no 3D aqui do dorsal, sim, mas a parte do trapézio, dos músculos capulares do braço e na parte inferior é que faria a diferença da vitória em favor, obviamente, do Flexatron. Não dá, tá, PH? Você até tenta, você inventa, mas você não aguenta, cara. Década de 90 é outro nível. Galera, não é outro nível em termos de o que foi apresentado no palco. Eu acredito que é outro nível em relação à parte de potencial ali da galera, sabe? Tipo, a galera dos anos 90, né? Os caras do topo, Kevin Levrone, Flex Wheeler e Ronnie Coleman, obviamente, tinham genéticas absurdas e potenciais que alguns foram explorados no 100%, né, tipo o do Ronnie Coleman, mas pô, o Flex Wheeler hoje, por exemplo, o Kevin Levrone, buscando as exigências
que se pedem hoje em dia. Aí seriam realmente, né, outro níveis, tá? Mas daquilo que nós vimos no palco não é tão diferente assim, não. E pessoal, eu ia falar, tá certo, sobre o vídeo que ele também fez em relação ao Criso e o Marcos Hu. Sendo sincero com vocês, eu acredito que é a parte mais fácil de refutar, né, mostrar obviamente, tá certo, que não é desse jeito aí que ele falou, mas cara, eu não sei se vai ficar assim viável postar um vídeo de praticamente 1 hora, tá certo, então vai ficar na mão de vocês. Se vocês quiserem que eu fale sobre o Chris e o Marcos Hu, deixem aí nos comentários, mas basicamente resumindo é o seguinte, cara, tirando o Ronnie Coleman, que é o único cara que você não precisa ficar selecionando as imagens específicas pra dizer que é superior, tá, a grande maioria, né, se não todos, de todas as épocas aí praticamente, os outros não é esse caso, tá, então sim, teria uma disputa muito boa, como eu falei pra vocês, entendeu? Não tem essa discrepância tão grande no nível, até porque o Ronnie Coleman nos anos 90 ele setou um nível novo, entendeu? E sabemos, né, cara, Kevin Levrone, Flex Wheeler, nenhum outro conseguiu segurar ele ali nos anos 90, então obviamente ele era muito fora da curva. Mas se sinta à vontade, tá certo? Caso queira refutar, comenta aí o que você achou, se você concorda ou você discorda. Lembrando, suplementos de qualidade é na Growth Suplementos, não esquece, utilize o cupom Carlos que ajuda muito. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí, cara, porque aí eu posto vídeos mais longos assim, que aí não consigo falar mais tranquilamente com vocês, beleza? Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis!